Já estamos ao vivo aqui, gente, para nossa live. E eu vou mandar os convites. Acabei de entrar. Estou enviando os meus convites aqui. Quem for entrando aí, vai enviando os seus convites também. Convidando aqui as mulheres, as minhas amigas, os meus contatos aqui. Vamos convidar, gente. Para que muitas mulheres tenham acesso, né? Eu aprendi uma coisa muito importante na minha vida. Que todo conhecimento, ele vem até nós para que nós passemos adiante. Porque se o conhecimento ficar em mim, não teve o porquê de eu ter ido buscar esse conhecimento, se não for para passar ele adiante. Certo? Então vamos passar os conhecimentos adiante. Vamos passar aquilo que vem até nós, todo o conteúdo que chega até nós, vamos passar adiante para as pessoas, para que mais mulheres sejam alcançadas, mais despertar seja alcançado e para que o nosso propósito seja cumprido. Oi, Leusiane já está aqui. Manda também aí uns aviãozinhos aí para os seus contatos. Boa tarde, gente. Hoje feriadão, né? Quinta-feira, meio da semana. Não tão no meio, né? Porque daí amanhã já é sexta, depois já é sábado. Gratidão a você por estar aqui. Esperar mais uns minutinhos aqui, gente, para que as mulheres possam chegar até aqui, nessa nossa conversa de hoje, nesse nosso momento, nesse nosso encontro hoje, que eu resolvi ontem, né, fazer esse movimento, porque eu tive um despertar ontem com relação a isso, né? E eu falei, não, eu vou aproveitar o feriado e vou fazer esse encontro com as mulheres. As mulheres do meu grupo lá, Alma Restaurada, e também dos meus contatos, né? Mandei alguns convites. Eu sei que hoje é feriado, muitas pessoas às vezes estão aí com outros afazeres, estão aproveitando a tarde, mas enfim, a aula vai ficar gravada aqui durante uns 2 dias no Instagram, e depois eu vou subir esta aula lá para o meu canal do YouTube, né? Aí quem não estiver presente hoje vai ter a oportunidade de também poder assistir depois essa aula. Mas o importante de estar presente é de poder participar, né? Fazer as conexões aqui necessárias e tudo mais. Mas enfim, como eu aprendi, não é sobre mim, não é sobre o mensageiro, mas é sobre a mensagem. É sobre a mensagem levada, é sobre onde a mensagem vai chegar, é sobre onde e como essa mensagem vai atuar na vida das mulheres. Eu passei um exercício lá no grupo
onde pedir para vocês, pedir para vocês fazerem um exercício muito poderoso. Esse exercício, gente, eu faço esse exercício com as minhas alunas, né, com as minhas mentoradas, com as mulheres que eu atendo, e também em alguns cursos que eu dou. Com relação às feridas emocionais, né, com relação a essa busca, né, de nos curarmos, de nos sararmos e de buscarmos conhecimento para a nossa vida. E muitas coisas nós precisamos olhar na nossa vida para que nós entendamos, para que nós venhamos entender esse contexto de vida, a nossa história, coisas que nos acontecem, coisas que aconteceram e que muitas vezes nós não aceitamos, nós não entendemos, e muita coisa que fica sem respostas para nós. E tem algo muito importante, dentre tantas coisas, tanto conhecimento que nós devemos buscar, algo muito importante que passa muito despercebido para nós, como o nosso olhar para duas figuras importantes na nossa vida, que sem eles nós não estaríamos aqui, que é pai e mãe. Para você que está chegando aqui agora, oi Fran, boa tarde minha linda, boa tarde para você que acabou de entrar aqui, para você que está chegando aqui, que não me conhece, eu sou a Mari Rodrigues, eu sou mentora de mulheres, sou especialista em terapia emocional, né, na cura das feridas emocionais e na cura do feminino ferido. E hoje, na nossa live, nós vamos... Boa tarde, Fran, boa tarde. Muito bem-vinda, muito bem-vinda, muito bem-vindo todos vocês que estão aqui. E nesse nosso encontro, nós vamos... Eu passei um exercício lá e nós vamos falar sobre essas duas figuras importantíssimas na nossa vida, que sem eles nós não estaríamos aqui, que é pai e mãe. Não tem como você estar aqui viva hoje, você existir hoje, eu existir aqui nesse mundo, nesse momento atual, se não fosse por duas pessoas que nos geraram, nosso pai e a nossa mãe. Então, gente, antes de nós entrarmos, se você não fez o exercício, rapidinho, ainda dá tempo, você pegar uma caneta aí, um papel, e fazer aí, anotar, e colocar aí 5 qualidades que você enxerga na sua mãe, 5 coisas boas que você enxerga nela, e 5 comportamentos, atitudes, defeitos, digamos assim, que você enxerga também na sua mãe. Se ela for viva, se a sua mãe não existir mais, que você enxergava, né? E qualidades que você via nela. A mesma coisa você vai fazer, ou você já fez, né? Aí o exercício com relação ao seu pai. Você vai colocar aí 5 qualidades que você enxerga nessa figura masculina, paterna sua. E 5 comportamentos, 5 atitudes, 5, digamos assim, defeitos, 5 pontos de melhorias que você enxerga na figura desse pai, ou que você enxergava quando esse pai era vivo, ou se ele não é presente, não é ausente, ou não sei, talvez se você não conheceu o seu pai, ou você ouviu falar, ou você não conviveu com ele, mas de repente você já ouviu dizer, meu pai dizem que é assim, assim, mas... coloque aí os sentimentos, aí 5 qualidades que você sabe do seu pai e da sua mãe, e 5, vamos colocar assim, defeitos. Tudo bem? É importante isso, esse exercício é poderoso, é uma chave tremenda, é algo assim muito transformador para a nossa vida, entendermos isso. Porque nós vemos hoje que as pessoas têm muitas mazelas, muitas pendengas com relação a essas duas
figuras importantes na nossa vida. Tudo bem aí? Colocaram aí estão aí com o exercício na mão? Já colocou as qualidades, já colocou os defeitos da mãe, já colocou as qualidades, já colocou os defeitos do pai. Eu quero dizer para vocês que nós herdamos dos nossos pais aquilo que nós somos, tá? A Fran diz, confesso que quando fui falar sobre as qualidades do meu pai foi muito difícil. Às vezes a gente não encontra, né? Porque faltou convivência, talvez não teve uma vivência com aquele pai, ou talvez você ouve falar, né? Ah, o seu pai é assim, ou coisa assim, mas você não teve experiências próximas porque não viveu proximidade, ou mesmo que às vezes tenha vivido, talvez seja difícil mesmo encontrar algumas qualidades, talvez os defeitos, né? Os comportamentos que não foram bons superaram, né? As qualidades, as coisas boas. Então, assim como você, Fran, muitas mulheres encontram dificuldade para dar qualidades para o pai, e não só para o pai. Muitas também encontram dificuldades para dar boas qualidades para a mãe. Mas assim, com relação aos defeitos, aí são muitos, né? Tem muita facilidade de apontar aí as falhas, né? Visíveis na figura da mãe, visíveis na figura do pai. Ela diz, pois meu pai trabalhava fora, não convivi mais com a minha mãe, e praticamente a mãe foi pai e a mãe foi mãe. A gente fala isso, né? A minha mãe foi pai, minha mãe foi mãe. Não, a sua mãe foi mãe. Embora ela tenha feito atitudes, né? Ou seja, assim, que deveria ter sido feito pelo pai, mas na ausência dele foi a mãe que teve que fazer, que suprir, né, aquele lado. Mas a figura do pai ficou uma lacuna, né? Ficou vazio. Então vamos lá, gente. Você colocou aí qualidades, colocou defeitos, colocou de pai e mãe. Então nós herdamos dos nossos pais os padrões de vida que levamos hoje. Então a vida que você leva hoje, você herdou do seu pai e da sua mãe. Mesmo que o seu pai tenha sido ausente, que você não conviveu com ele, com essa figura, ou vice-versa, nós carregamos esse DNA em nós, esse padrão de vida, esse padrão de experiências que nós tivemos desde a nossa concepção, desde da nossa criança, né, do período que crescemos naquela casa, que crescemos naquele contexto. Então nós somos essas experiências que vivemos com os pais, com as mães, ou com aquela figura que representou. A Leusiane diz, eu convivi com o meu pai, com os meus pais, mas foi minha mãe com meu pai. Mas o meu pai foi mãe e minha mãe foi pai, ou seja, papéis invertidos, né? Entende-se aqui que a mãe aqui era a provedora da casa, né? É isso, né? A mãe é que provia a casa, a mãe é que saiu para o campo de batalha para suprir as necessidades da casa. Isso também é muito, às vezes, comum na vida das pessoas hoje, né? Eu falo mulheres porque é o público feminino que eu atendo. Então, gente, e nós vivemos esses padrões inconscientemente. Nós aplicamos todas essas experiências. Isso mesmo, Leusiane, papéis invertidos. Nós vivemos essas experiências hoje na nossa vida adulta, essas experiências que nós presenciamos
lá na casa dos nossos pais, nessa convivência, ou na presença ou na ausência deles, não importa. Essas experiências quando criança. E aí, a mãe representa o nosso lado emocional, o nosso lado feminino, a nossa essência de mulher, o acolhimento. A mãe representa isso, o acolhimento, o amor, o cuidado, aquele olhar de genitora, aquela que gera. Então nós herdamos esse DNA da mãe. Então o nosso olhar interno para dentro de nós, a mãe representa nós interiormente, eu comigo mesma, você com você mesma. É isso que nós herdamos das nossas mães. E do pai, o pai representa a vida aqui fora. O pai representa o mundo externo. Como eu enxergo a vida aqui fora. As minhas ações exteriores, né? Como o pai representa o masculino. Como é que eu enxergo os homens na minha vida e como é que eu enxergo também, como é que eu ajo para fora, as minhas atitudes profissionais, enfim. Então, a figura paterna, ela representa o mundo exterior e a figura materna, ela representa o meu mundo interior. Tem que haver um equilíbrio entre esses dois mundos, tem que haver um equilíbrio entre esses dois papéis, essas duas figuras, que é nós. Nós somos nossos pais. Então eu quero falar para você aqui agora, onde você colocou as qualidades e os defeitos da sua mãe, você vai riscar lá a mãe e você vai colocar eu com os meus relacionamentos, eu comigo mesma. E onde você colocou as qualidades e os defeitos do seu pai, você vai colocar eu com o meu profissional, eu com o mundo aqui fora, eu com as minhas ações para a vida. Você vê como que é tremendo isso? A maneira como você enxerga a sua mãe e a maneira como você enxerga o seu pai é o que determina, é o que tem determinado a sua vida hoje, de forma inconsciente, de maneira inconsciente. Eu vou falar aqui, eu vou tomar como base desse exercício, um atendimento com uma mulher, com uma mentorada minha, que eu acompanho ela presencialmente. Então nós vamos falar aqui sobre o prisma das respostas que ela deu, né, no exercício que nós fizemos na nossa última sessão. Então, baseado nas respostas dela, eu vou tomar aqui como exemplo para que nós entendamos melhor, certo? Então, eu disse que tudo aquilo que você colocou da sua mãe representa você com você mesma, o seu interior, a sua relação, você... Oi, Rose, boa tarde, bem-vinda, minha amiga. Então, a mãe, tudo aquilo que você enxerga na sua mãe, ou que você enxergava na sua mãe, de qualidades e de defeitos, é a maneira que você vê você mesma aqui dentro de você. O seu relacionamento com você, com o seu lado feminino, com o seu lado mulher, com os seus cuidados, é como o seu espelho interior, é aquilo que você enxerga ou enxergava na sua mãe, de defeitos e de qualidades. E com o pai, aquilo que você enxerga de qualidades e de defeitos do seu pai, é como você enxerga o mundo aqui fora. Então, não tem por onde nós corrermos, não tem como a fruta cair longe do pé. Nós somos esse DNA, nós somos essa junção
dessas duas figuras importantes na nossa vida. Então, o que determina a nossa vida adulta é o nosso olhar para essas duas vertentes. Gente, não tem como fugir disso. Não tem, talvez você possa dizer que, tá, não é verdade porque você nunca olhou sobre esse prisma. Você nunca enxergou, você nunca teve os seus olhos abertos para você entender que nós somos o reflexo daquelas duas pessoas que nos geraram e que nos criaram. Atentem aqui, muitas mulheres tiveram pai ausente. Meu pai foi ausente, conheço meu pai, mas ele não conviveu, ele foi embora, eu não cresci com meu pai e assim por diante. Essa mulher, que o homem, a figura paterna, representa o meu olhar para o mundo exterior. E essa mulher que teve esse pai ausente, que foi embora, porque tem pai ausente que também viveu dentro da casa. Esse pai que foi embora, que não conviveu, que você não cresceu ali junto, ficou dentro de você um buraco dessa figura. Ficou um vazio dessa representação. E é como você tem enxergado o mundo exterior, é como você tem agido aqui hoje, é de acordo com esse olhar que você tem para essa figura paterna ausente na sua vida. Rosana, bem-vinda aqui, minha amiga. Boa tarde para você, gratidão por você estar aqui. Rosana, nós estamos falando aqui, a Rose também que entrou agora, sobre a importância dos papéis, a importância do nosso pai e da nossa mãe na nossa vida. Não sei se vocês fizeram o exercício de colocar no papel 5 qualidades da mãe e 5 comportamentos, atitudes, defeitos que você enxerga ou enxergava, né, se a mãe já não é mais viva. E 5 qualidades do pai que você enxerga ou enxergava, se já não é mais vivo. E 5 defeitos, 5 comportamentos, atitudes que você enxergava ou enxerga que eram que você não gostava, não era aceito, era um defeito ali. Ninguém é perfeito, ninguém é 100% más qualidades e ninguém é 100% boas qualidades. Onde você colocou as qualidades da sua mãe, você risca a mãe e coloca você agora. Da maneira que você enxerga a sua mãe, é a maneira que você enxerga você aqui dentro. E onde você colocou o pai, você coloca você com o relacionamento com o mundo aqui fora. O seu relacionamento com o lado profissional e com como você enxerga os homens na sua vida. O relacionamento nosso, conosco, que está relacionado com a mãe, que é aquela que gera, aquela que denota amor, carinho, afago, abraço. Gente, a Rosana tá dizendo que tá travando. Tá travando também para vocês aí? Responde aí a Leuziane, a Rose. Tá travando? Ou é o celular da Rosana? Tá tudo beleza, gente? Ok, vamos continuar aqui. Então, para você que teve essa figura paterna ausente, a maneira que você vai se relacionar com o mundo aqui fora, a Rose disse que não está travando. Que eu disse que a figura paterna representa o mundo exterior, como eu enxergo o mundo aqui fora. E se esse pai foi ausente, você não consegue se relacionar de forma madura com a realidade externa, com o mundo externo, porque vai existir esse vazio e esse buraco aí. Então, você tem 2 opções. Você que teve pai ausente, que não cresceu com esse pai, que ele foi não presente, não cuidou, não zelou, enfim, esse pai foi longe. Você teve 2 opções. Ou você assumiu esse lado masculino do seu pai e você se tornou
a figura do seu pai para você na sua vida. Esse pai que foi ausente, que você cresceu, ele não supriu as suas necessidades. Você se tornou esse pai e você enxerga o masculino como algo desnecessário na sua vida. E aí você faz tudo. Você acha que você não depende dos homens, não precisa dos homens e você faz tudo sozinha. Você se tornou essa figura masculina do pai em você. Então, eu não preciso dos homens para nada. Eu não posso confiar nos homens, porque homem vai embora, homem abandona, homem não é responsável. Então, se o pai foi ausente, você pode ter pendido para esse lado. Ou você busca preencher esse lado, esse vazio, esse buraco masculino. Você busca preencher esse lado aqui fora, nos homens, nos seus relacionamentos. E aí você vai para os seus relacionamentos querendo que os homens preencha aquele papel que o seu pai não preencheu na sua vida. Você vai cobrar desse homem, desse marido, desse namorado, dessa pessoa. Você vai cobrar aquilo que o seu pai não supriu na sua vida. Então, é muito importante a gente olhar para isso. A Franciele está dizendo, eu me sentia assim. Sentimento de rejeição. Justamente. E aí, vai existir dentro dessa mulher, dentro de nós, uma autodefesa quando eu assumi o masculino e eu digo, meu pai não me abandonou, então eu não preciso de homem, eu crio dentro de mim uma autodefesa contra o masculino. Eu não posso confiar, eu não posso trazer para minha vida esse lado, essa figura masculina como alguém confiável, como alguém que cuida, como alguém que é benéfico para minha vida. E aí o que acontece? Você vai atrair homens fracos para sua vida. Você vai atrair homens que não têm responsabilidade, porque você enxerga a figura masculina desta forma. Você incorporou essa figura masculina com esse olhar. Eu quero dar uma pausa aqui. E eu falei para vocês que eu ia analisar esse exercício através do exercício que eu fiz com a minha mentorada na última sessão. E as qualidades que ela colocou da mãe e os defeitos e as qualidades que ela colocou do pai e os defeitos do pai. E ela teve assim algumas dificuldades para enxergar algumas desse olhar para essas duas figuras. Ela disse que ela enxerga a mãe como uma mulher guerreira, uma mulher decidida, uma mulher que lutou. Isso foi o que ela enxerga de positivo na mãe. E de negativo, ela vê na mãe uma mulher cheia de traumas, depressiva, vibra no passado, reclama demais da vida, tem a alma doente, sinto ela ausente, aprendi desde criança, não temos muita sintonia. Gente, eu quero dizer aqui que eu atendo muitas mulheres que falam, a minha mãe, ela dá atenção para as pessoas de fora, ela é muito boa para os de fora, mas pra gente ela não é presente na vida da gente, nunca foi. E assim, muitas mulheres têm esse olhar para a mãe. E com relação ao pai, ela disse, teve dificuldade de encontrar qualidades no pai. Ela só disse que o pai é um homem trabalhador, mas ao mesmo tempo que ele é trabalhador, ele é irresponsável. Ele nunca
Ele nunca conseguiu nada na vida, né? Então o pai é trabalhador, e aí mais os defeitos do pai, ela teve muitos. Ela disse que ele é desorganizado, perdido, ele irresponsável, ausente dos filhos. Vejo meu pai como um derrotado, um fracassado. Tem vícios com o álcool e com o cigarro. É uma pessoa frustrada, solitário e dependente hoje dos parentes. E ela também vê a mãe como dependente também da figura masculina hoje. Mas no passado a mãe trabalhava, ou seja, a mãe de certa forma também supria algumas coisas da casa. Eu não sei o que você escreveu aí com relação à sua mãe e com relação ao seu pai, mas eu disse aqui para você que da forma, essas qualidades e esses defeitos que você colocou da sua mãe, é a maneira como você enxerga dentro de você o seu relacionamento seu com você mesma. E nós vimos que essa moça, né, que eu estou atendendo, um feminino ferido, muito desconectada da essência dela, com muitas dores na alma, assim como ela disse que a minha mãe tem a alma doente, a alma machucada, depressiva, e nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso. E da maneira que ela enxerga o pai, é a maneira que ela tem atraído os relacionamentos para a vida dela. 2 casamentos fracassados. Ela mesma diz que ela vê o pai um fracassado, um perdido. Então, assim tem sido os relacionamentos que ela tem tido na vida dela. Ela assumiu o masculino na vida dela e ela é a supridora, é a mantenedora da casa e dos filhos. E hoje os relacionamentos que ela tem é com homens omissos que não assumem o papel, que não assume ela como namorada, mulher, ou seja, relacionamentos que se encontram escondidos, que se encontram à noite, digamos assim, só para momentos de estarem ali juntos, momentos de prazer e enfim. Da maneira como ela tem enxergado o pai, são os homens que ela tem atraído para a vida dela. Então, gente, e da maneira que nós olhamos a nossa mãe, enxergamos a nossa mãe, é a maneira que nós nos relacionamos conosco, aqui dentro. E quando eu disse que tem que haver um equilíbrio dessas duas energias, né? Pai e mãe dentro de nós, esse olhar que eu tenho para minha mãe, que remete como é que eu me enxergo aqui dentro. E a mãe representa o amor, o acalento, o aconchego, o carinho, a mansidão, o acolhimento. É dessa forma que eu relaciono comigo, que eu vou relacionar com os meus filhos, com o meu marido, com o meu namorado, com os meus amigos, com as pessoas do meu trabalho, com os meus chefes também. E quando eu disse essa forma, gente, voltada para esse acolhimento, da mesma maneira que eu enxergo a minha mãe, é a maneira que eu sou aqui dentro de mim, inconscientemente, e é dessa forma que eu me relaciono com as pessoas. Falando do pai, eu disse que o pai representa o mundo exterior, o mundo aqui fora, como eu ajo, as minhas atitudes aqui fora, como eu enxergo o mundo aqui fora, está relacionado com o olhar que eu tenho para o meu pai. A figura masculina do pai representa o mundo aqui fora. Aí eu enxergo o meu pai um homem ausente. Eu enxergo meu pai um pai que abandonou a família. É dessa forma que eu enxergo o mundo aqui fora. É dessa forma que eu vou atrair os relacionamentos amorosos. É dessa forma que eu vou
agir na minha vida profissional, eu vou estar sempre com a minha autodefesa, eu vou estar sempre achando que alguém vai puxar o meu tapete, eu vou estar atraindo para os meus relacionamentos amorosos homens fracos porque eu já sou autossuficiente. Ou então eu incorporo o lado de que eu busco na figura dos homens aquilo que meu pai não foi para mim. Eu exijo deles que eles supram essa carência que o meu pai gerou em mim. Tudo isso que nós estamos falando aqui é para trazer em nós uma consciência dos nossos resultados na nossa vida em si, hoje aqui como mulheres adultas e muitas até como eu, que já estou na terceira idade, que já passou aí dos 50 anos, mas que continuamos vivendo. Maria, oi! Minha querida irmã entrou aqui, bem-vinda, bem-vinda. Então, a mãe é a nossa forma interna, a nossa forma íntima de relacionar conosco e tudo aquilo também que você ouviu, ou que você ouve até hoje, que a sua mãe diz assim: eu enxergo meu pai como um homem primata, um ogro. Pois é, dessa forma você atrai, às vezes, os homens para sua vida, né? Então, hoje, adquirindo um novo olhar para a sua vida, talvez você consiga, talvez não, nós precisamos assumir essas deficiências que os nossos pais tiveram em nós, porque não dá mais para a gente voltar lá atrás e viver uma outra história. Então, é olhar para isso, entender que tudo isso aconteceu, e nós vamos falar um pouquinho disso mais adiante. Então, quando a gente ouve a nossa mãe hoje, ou se você já ouviu, de repente na hora de uma briga, de um conflito, a sua mãe dizer assim: meu Deus, você é igual a seu pai. Então, mas quando ela fala isso em momentos de acolhimento, de conversas, em momentos produtivos, que ela está dizendo: nossa, minha filha, que você parece tanto com seu pai, que seu pai é assim, seu pai é assim. Ela está mostrando para você como é que ela enxerga o masculino. Mas se ela só dizia ou diz isso nas horas de braveza, de brigas, de conflitos, quando ela estava brigando com você, chamando a sua atenção, e ela dizia: meu Deus, é seu pai, nunca vi como que é parecido, ou às vezes já nem convivia, nem convive mais com esse pai, e aí diz: meu Deus, separei desse homem, e você é igual, tipo assim, continuo convivendo com esse homem, você representando, ou seja, essa mãe está dizendo o quanto ela tem aversão, o quanto as dores dela com o lado masculino, como ela enxerga o masculino na vida dela, né? E aí, gente, então voltando aqui, eu disse que a mãe representa os nossos relacionamentos intrínsecos, né? De dentro para fora. A maneira como nós nos relacionamos conosco, com nós mesmos, né? Como eu enxergo o meu interior, como eu me enxergo como mulher, como eu me enxergo como o valor que eu tenho de mulher, de essência, né? A capacidade de acolhimento, de gerar, como eu cuido de mim, como eu olho para mim, como eu me amo, como eu me relaciono. Tem muitas mulheres que se eu pergunto: você gosta de você? Você se ama? Responde automaticamente: sim, eu me amo, eu gosto, mas não ama. Nunca parou para olhar para dentro de si, para suas necessidades, para o seu eu interior. Então não sabe nem o que respondeu, né? E o pai representa as nossas relações com o mundo aqui fora, com a força para o mundo aqui fora, né? E se você enxerga o seu pai como: nossa, meu pai é um homem excepcional, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é assim, é a forma que você enxerga o mundo. Mas se você enxerga
muitas qualidades negativas no seu pai, é a forma como você enxerga o mundo aqui fora, né? Então, esse olhar que você tem de muito negativo com relação à figura da sua mãe, esse olhar negativo desconecta você da sua essência, da sua áurea feminina. Eu atendo mulheres que às vezes têm mães narcisistas, né? Minha mãe é isso e aquilo, então é difícil entender, conviver, enxergar boas qualidades numa mãe assim, ou no pai que foi ausente, né? A Leusiane está dizendo, minha mãe já tocou muito isso na minha cara. Você é igual ao seu pai, você é isso, né? Ou seja, na hora das brigas, né? Como pode ser igual? Então, assim, a mãe está demonstrando a revolta dela, a mágoa dela com relação à figura masculina, o que ela tem dentro de masculino. Então, outra coisa, quando nós mulheres enxergamos essa mãe tão depressiva, essa mãe tão fraca, essa mãe tão com más qualidades, tão, digamos assim, é a maneira que eu brigo comigo mesma. Se eu enxergo a minha mãe dessa forma, eu estou brigando com o meu próprio feminino, com a minha essência de mulher. E eu vou me desconectar da minha essência, do meu lado acolhedor, do meu lado feminino, do meu lado acalentador. Então, essa negatividade, vibrar nessa negatividade com relação à figura materna, é como se você está brigando com você mesma, com o seu lado feminino, lutando contra você mesma. Vive desconfiada da vida, amedrontada. E a ausência de pai faz com que você vive uma vida completamente de insegurança no mundo aqui fora. Então, a nossa mãe é a nossa forma de amor. Como você enxerga sua mãe é a forma de amor que você enxerga você mesmo. Aquela que te deu a vida, aquela que gerou você, aquela que acolheu você desde o momento que você foi gerado. Mas tem muitos defeitos. Tem, a mãe tem defeitos, o pai tem defeitos, eu tenho defeito, e assim. Mas aqui, o meu intuito aqui hoje é gerar essa consciência em você de que tudo aquilo que eu enxergo na minha mãe é como eu enxergo aqui dentro de mim. Relaciono comigo e com as pessoas com relação ao amor, relacionado ao acolhimento. Da mesma forma, eu enxergo meu marido, trato, relaciono com meu marido, com meu namorado, com meus filhos, com os meus amigos, enfim, com as pessoas. E a maneira que eu enxergo meu pai é a maneira que eu enxergo o mundo. Então, eu não recebi da minha mãe, eu não recebi do meu pai, tudo bem, tá tudo certo, não recebi. E agora, o que eu faço com isso? Eu vou replicando isso nos meus relacionamentos, nas minhas amizades. E se eu assumir a figura masculina dentro de mim, eu sou essa mulher que é autoritária, eu sou essa mulher que eu acho que eu não preciso da figura masculina, eu sou autossuficiente, e eu vou atrair o quê? Amizades fracas, relacionamentos fracos, homens fracos do meu lado, porque eu tenho que manter esse olhar masculino, olhando o homem de cima para baixo, como a figura masculina é inferior a mim, eu não preciso dessa figura. Você vai já armada para esses relacionamentos. E quando você incorpora que as pessoas têm que suprir aquilo que seu pai não foi na sua vida, você já vai cheia de cobranças, cobrando tudo das pessoas. Você é aquela pessoa que cobra das suas amizades, você é aquela pessoa que cobra do seu marido, do seu namorado, você é aquela pessoa que cobra das pessoas que trabalham com você, você cobra atenção, você cobra
que as pessoas têm que olhar pra você, que as pessoas têm que elogiar, você se magoa, você isso, você aquilo. Então, gente, outra coisa que eu quero pontuar aqui. Muitas mulheres enaltecem. Ah, minha mãe foi uma guerreira, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Não enalteça e não admire o sofrimento da sua mãe, o sofrimento do seu pai. Honre a vida que seus pais tiveram, mas não admire o sofrimento da sua mãe. Ela não sofreu porque foi gostoso para ela sofrer. Seu pai não sofreu porque foi gostoso para ele sofrer. Então não dê uau para o sofrimento dos seus pais, não. Honre a vida que eles viveram. Mas não admire. Não. Tem pessoas que enaltecem os sofrimentos que a mãe teve, o sofrimento que o pai teve. Se orgulha. Nossa, minha mãe sofreu. Não, gente. Como vou me orgulhar do sofrimento da minha mãe? Eu honro, mas eu não orgulho, não. Você acha que ela gostou de ter sofrido? Você acha que gostou de algumas coisas para eu, me orgulhar? Não, eu honro, mas eu não orgulho. Porque se eu ficar orgulhando, eu vou estar atraindo aquelas dores da minha mãe para mim, aquelas coisas, eu vou estar batendo palma pro sofrimento que a mãe teve. Não, eu não orgulho e não admiro os sofrimentos que a minha mãe teve, que ela contava, algumas mazelas que teve, né, com relação ao meu pai, que meu pai era um homem muito rígido, um homem com relação ignorante. A minha mãe, ela passava pra gente que o meu pai foi um homem, assim, supridor das coisas, supriu as necessidades da casa, financeira, essas coisas, mas a minha mãe passava pra gente que ela não foi feliz com o meu pai. Que, o meu pai tolheu toda a chance dela ser ela mesma, entendeu? E a gente também vê o lado do meu pai, que também veio de mas isso não vem ao caso agora, mas de uma família numerosa, a minha avó, autoritária. Eu entendi muitas coisas, né, que aconteceu no decorrer da minha vida. Eu não enalteço minha avó ter se separado do meu avô e ter ficado inimiga do meu avô, como a história que eu sei, e que ela foi, criar os filhos sozinha, e o meu pai era o filho mais velho da época, com 15 anos, e teve que assumir a responsabilidade da casa. Eu não aplaudo ela por ela ter feito isso, de jeito nenhum, né? Então, esse sofrimento, ficou com um monte de filhos para criar e não quis nem saber do meu avô, que era um homem bom também. Eu não tô aqui para criticar, para falar, mas eu não tô aplaudindo essa história, não. São histórias, é a minha história de vida, dos meus ancestrais. Eu honro minha avó, foi a mãe do meu pai que criou, que cuidou, o meu avô também, enfim. Mas as histórias dolorosas eu não vou aplaudir, né? E nem ter orgulho dessas histórias dolorosas. Nossa, aconteceu, mas foi com eles. Eu honro, mas não vou aplaudir, não. Então, no exercício onde você colocou tudo que você colocou da sua mãe, que você colocou os defeitos e as qualidades da mãe, isso é você, esse é o seu olhar que você tem da sua mãe. E onde você colocou os do seu pai, é você com o seu pai e com os homens e com o mundo aqui fora. O que você colocou da sua mãe é o que você vê de você, é o que você enxerga dentro de você, é o que você enxerga de áurea e de essência. Então, assim, você vive até hoje. Você tem vivido a sua mãe e o seu pai da mesma forma que você enxerga eles até hoje. Você é a junção, querendo ou não, dessas duas figuras aí. Você é o reflexo deles até hoje na sua vida. Tudo que você tem vivido até hoje é da maneira que você tem enxergado a sua mãe e o seu pai. Aí. Então, quando você olha para sua mãe e você enxerga esses lados, essas dores, todo o olhar que você tem para ela, de uma mulher fraca, fragilizada ou enfim, você está validando tudo isso dentro de você. E quando você olha para o seu pai, com o pai ausente, pai fracassado, pai isso, pai aquilo, você está validando
todas essas emoções com relação ao pai dentro de você. Então, Mari, e agora? Como fazer? A Fran diz assim: as pessoas queriam que eu fosse... Ah, tá. Eu tive que me adaptar e ser o que as pessoas queriam que eu fosse, para ser aceita. Foi ali que eu fui perdendo a minha essência, o que eu queria para minha vida, os meus sonhos e etc. Ela está dizendo: verdade, Mari, hoje olhando para dentro de mim, tudo isso é muito verdade. Gente, alguém mais está tendo aí os insights, como a Franciele está tendo, como a Leusiane está tendo? Ela diz que ela enxerga o pai dela como um ogro, como um homem primata. Então, dessa mesma forma, talvez tenha sido os relacionamentos que você tenha atraído para sua vida até hoje, né? Homens que não valorizam você, homens que não te enxergam com valor. E assim, porque é a maneira como eu enxergo meu pai, é a maneira que eu enxergo e me relaciono com os homens e com o mundo aqui fora, com relação ao trabalho, o lado profissional, com o exterior. E a mãe é o meu interior, eu comigo mesmo. Então, Mari, o que fazer diante de tudo isso? Diante desses conhecimentos, dessas descobertas agora, que eu tenho vivido e agora? Trouxe uma consciência? Nossa, verdade, né? Tenho vivido isso. E agora, como é que eu faço, gente? Simples. É reconhecer tudo isso, esse olhar que você tem, tudo isso que você tem vivido. Admitir que tudo isso é o que tem acontecido com a sua vida. Ter uma consciência disso. Ter uma consciência de que a ausência do seu pai deixou um vazio dentro de você, um buraco. É entender esse vazio, é entender as mazelas que você tem com a sua mãe, que isso reflete o olhar que você tem de você mesma, né? É entender isso e começar a olhar para esses comportamentos, olhar para a sua vida, olhar para o que está acontecendo ao seu redor, para o que tem acontecido até aqui. Comece a se amar, comece a se valorizar, olhar para dentro de você, comece a olhar o que de bom existe em você, o que de bom existe em você. Você herdou da sua mãe e do seu pai. Só tem coisa ruim em você? Com certeza não. Tem muita coisa boa em você. E as coisas boas que você tem, você herdou de quem? Do seu pai e da sua mãe, ou das pessoas que cuidaram de você. Eu tenho casos de pessoas que foram órfãos, que não conheceram, que a mãe morreu assim que nasceu, mas tem uma figura, a avó, ou a mãe, a tia. Você herdou dessa mãe e dessa avó, dessa tia, dessa avó que criou você herdou os comportamentos. Mas a essência de amor, a essência de quem gerou você herdou da sua mãe. A criança, mesmo que a mãe morreu, a criança ela cresce com o sentimento de que ela foi abandonada. Ela não tem ainda, o cérebro dela ainda não está formado para ela entender que a mãe morreu. O sentimento que gera da morte da mãe é um sentimento de abandono. Então a criança se sentiu, e é esse sentimento que você carrega para a vida, de que foi abandonada, a mãe, você foi tolhida, a mesma coisa, o pai morreu, enfim, certo? Então, quem gera é o feminino. Tudo a vida, a essência de vida, quem deu um útero, quem acolheu você, que você cresceu, foi crescendo, que alimentou você enquanto você estava sendo formado, foi a sua mãe. E que amamentou, tem gente que não lembra, fala, eu não sei se a minha mãe, quantos meses a minha mãe deu mamar pra mim, quantos meses eu mamei, se foi 1 ano. Mas, gente, não tem como uma mulher ter sido ruim,
ela parava para alimentar você, para te dar o mamar, por mais defeitos que essa mulher tenha. Comece a enxergar o lado bom da sua mãe que existe em você. Comece a enxergar o lado bom do seu pai que existe em você. A moça que eu atendi, que disse que enxergava o pai um fracassado e tudo, mas ela disse que ela enxergava o lado alegre da vida. Ela disse, meu pai, apesar de todas as coisas, por ser irresponsável, essas coisas assim, eu ainda tenho uma lembrança de alegria do meu pai. Então, nela ainda existe uma lembrança de alegria voltada para o pai. Apesar dele ser hoje, dela enxergar ele como um fracassado, um perdido, né, e tudo isso, mas existiu ainda o lado bom. Não tem nada de bom para eu enxergar no meu pai, não tem nada de bom para eu enxergar na minha mãe. Tudo bem, não tem nada de bom, não sobra nada de bom, não consigo. Então, bota um ponto e entenda que existe um vazio dentro de você, relacionado então com a sua figura masculina e com a figura feminina. Existe sim um ponto de interrogação. Se você não consegue enxergar nada de bom que você tem, que está relacionado com a sua mãe, e você não consegue enxergar nada de bom que você tem que está relacionado com seu pai, vai ter que ter o vazio. Então você vai ter que assumir esse vazio dentro de você. Se for necessário você chorar esse vazio, chora. Chora o vazio da mãe, chora o vazio do pai. Mas você não vai viver a vida inteira chorando esse vazio. Esse nosso encontro de hoje é justamente para gerar essa consciência em você. Até aqui, ponto. Eu enxergo minha mãe assim, com essas qualidades, assim, 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 e que esse montão de defeito, assim, assim, assim. Enxergo meu pai com essas qualidades, ou não consigo enxergar qualidade nenhuma no meu pai, não convivi, não sei, nem conheci, não sei. Vai ter um vaziozão, um ponto de interrogação. Viva esse vazio, entenda esse vazio e a vida vai seguir. Preencha esse vazio em saber que simplesmente para você existir hoje, precisou do gene desse pai. Entenda simplesmente que esse vazio, toda essa frustração que você tem com relação à sua mãe, entenda então simplesmente que você precisou do útero dela, do gene dela, precisou dela te alimentar no ventre dela durante 9 meses, e quando você nasceu, ela, ruim ou mal, péssima do jeito que ela te amamentou, ela te cuidou do jeito dela. Então, gente, se não encontrar nada de bom, olhe para o lado que você foi gerada por esse gene desse homem e por essa mulher. Não tem como você negar a sua mãe e não tem como você negar o seu pai. Que essa chave vire hoje em você. Que essa chave tão importante gire dentro de você. Comece a encontrar coisas boas, porque o lado bom, coisas boas que você tem, você herdou sim deles. Eu ouço muitas mulheres que eu atendo dizer assim: eu quero ser melhor do que minha mãe, eu quero ser melhor do que meu pai. Como assim? Eu quero ser diferente, talvez. Não ter as mesmas atitudes, mas enquanto você ficar enxergando isso neles, você vai estar vivendo isso para a sua vida. E enquanto eu quero ser melhor do que aqueles que me geraram, eu vou continuar brigando comigo mesma e nunca vou chegar num ponto. Eu jamais vou querer ser melhor do que o meu pai e do que a minha mãe. Eu posso querer ter atitudes diferentes, eu posso querer ser diferente em algumas coisas, mas ser melhores do que eles,
Eles me geraram. Eu devo honra àquele gen, por pior que seja, não cuidou, não, mas gerou. Seja grata só por isso. Os seus avós, não, minha avó é horrível. Eu ouço, nossa, terrível aquela véia. A mãe do seu pai, seus ancestrais. Gente, é o olhar. É o olhar que eu tenho hoje como mulher. Eu preciso amadurecer. Enquanto eu estiver olhando para os meus pais dessa forma, achando que eles são devedores de tudo aquilo de ruim que eu tenho vivido hoje, eu vou estar vivendo eles. Vou estar carregando eles. Vou estar sendo eles a vida toda. Enquanto você diz que você quer ser melhor do que os seus pais, você vai estar sendo igualzinho a eles e talvez até pior do que eles. Então entenda isso. O pai foi com o gene dele que você foi gerada, foi com a mãe, foi nesse útero. Então, se precisar chorar esse vazio, essa ausência, chore e se preencha. Hoje você é adulta. A sua mãe não era e não vai ser a mulher perfeita, e o seu pai também não. Você foi gerado por pessoas imperfeitas, por pessoas que tinham defeitos, que tinham qualidades também. Então, essa nossa conversa de hoje, esse nosso encontro de hoje, o meu intuito em fazer esse exercício com vocês era para trazer essa consciência. Tem mais alguém que quer compartilhar aí algumas coisas, como a Franciele compartilhou, a Leusiane? Gente, eu espero que essa live tenha sido, que esse nosso encontro, que essa nossa conversa de hoje tenha trazido um conhecimento para tua história, tenha trazido uma somatória, tenha trazido talvez interrogações, você a partir de hoje começar a olhar mais para você, deixar de criticar os seus pais, de achar que eles são devedores da sua vida, porque você hoje já é adulta, e olhar para sua descendência, o que você está passando daí para os seus filhos, para os netos e para você mesma. Qual o legado? Qual o lado bom? Qual a essência que você está deixando? Qual a semente que você está plantando? Ensinando para os seus filhos, que lá na frente eles vão olhar para você. Minha mãe criticava muito minha avó, minha mãe falava horrores do meu avô, e assim por diante. A Franciele disse: só gratidão pela sua vida. Através das suas mentorias estou mudando a minha vida, a minha história. Gratidão a você também, Franciele. Gratidão por se permitir. A Leusiane diz: obrigada. Mais uma vez, Mari. Deus abençoe sua vida. Gente, isso é só o começo, como eu disse para vocês no início. De nada vale nós adquirirmos conhecimentos e não passar adiante. A nossa missão, tudo aquilo que vier de conhecimento, ele só é válido quando eu passo ele adiante. De nada vale eu reter as coisas, de nada vale você reter aquilo que você aprende para você mesmo. Gratidão a cada uma de vocês também que estiveram aqui, que conectaram, que participaram, né, dessa aula, desse assunto tão importante. Né? Terão outros assuntos, tudo muito vasto, é um campo muito lindo para a gente trabalhar, é muita coisa para a gente, e cada dia a gente vai subindo um degrauzinho, cada dia a gente vai melhorando um pouquinho, entendendo aqui, girando uma chave aqui, aprendendo ali, e aí nós vamos reconstruindo, vamos repaginando a nossa vida, repaginando a nossa história e vivendo dias mais alegres, dias mais felizes. Eu resolvi fazer essa live justamente porque eu recebi um feedback ontem dessa moça que eu fiz o exercício com ela na última sessão, e ela me deu um feedback muito bom ontem. Ela mandou uma mensagem dizendo que depois que ela começou do exercício do olhar de pai e mãe,
ela começou a enxergar a vida com mais brilho. Ela começou a enxergar a vida como o arco-íris, ela disse. Porque até então ela enxergava a vida de tom cinza. E diante daquilo eu falei, meu Deus, né? A palavra de Deus diz que não é pelo número, mas se nós impactarmos uma vida hoje, valeu a pena. Se eu impactar outra vida amanhã, valeu a pena. E assim, que você também possa impactar vidas. Comece impactando a vida daqueles que estão próximos de você, seus filhos, seus familiares, seu marido, com a sua mudança, com a sua transformação, com o seu novo olhar. Comece a olhar para você. Deixe as dívidas que você sempre acha que os seus pais são devedores. Entregue para eles. Eles não são devedores. Eles já te geraram e te entregaram. Você agora é dona da sua vida. Então, gratidão a cada uma de vocês que esteve aqui. E como eu disse, essa aula vai ficar gravada uns 2 dias aqui no Instagram. E depois eu vou subir essa aula lá para o meu canal do YouTube. E eu vou deixar depois o link lá no grupo, vou enviar para que você também possa passar para suas amigas, para as pessoas, para também estar adquirindo um novo conhecimento. A Franciele disse que está valendo muito a pena. Muito a pena estar comigo, valendo muito a pena ser acompanhada, muito a pena estar no grupo, muito a pena receber os conteúdos, né? Gente, eu posto conteúdos lá no grupo, eu vejo assim que algumas interagem, algumas me dão uns feedbacks até lá no particular, e eu fico muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Então traga mais mulheres, pode dar o meu contato para outras mulheres, fala do grupo Alma Restaurada, para as mulheres virem para o grupo. Um conteúdozinho, um aprendizadozinho assim, já traz uma mudança, já traz uma transformação para a nossa vida. Então, muita gratidão e uma boa tarde, um bom resto de feriado para você e até o nosso